Disse que não sabia que os árabes liam da direita para a esquerda. Portanto, este é um episódio que nos faz chamar a atenção justamente para aquilo que deve ser o propósito de divulgação científica por parte de todas as instituições de ensino superior ou de investigação científica. Já foram aqui abordados ontem e hoje algumas das justificações e fundamentos para essa apresentação, essa divulgação. E uma básica tem a ver com a ideia de que a comunicação é constitutiva do processo de conhecimento e constitutiva a 3 níveis. Aliás, a comunicação em ciência pode-se desdobrar em 3 níveis, como muito bem nos recorda Olga Pombo. Por um lado, podemos pensar na comunicação horizontal entre pares, que mais não é do que uma comunicação em ciência que visa a legitimação dos resultados da ciência por parte dos pares. É isso que estamos a fazer aqui, é isso que fazemos quando publicamos em revistas científicas, em livros, etc. Uma segunda dimensão, que também já foi aqui falada hoje como sendo crucial em termos de comunicação de ciência, tem a ver com uma comunicação vertical entre gerações. A isso chama-se ensino. Não há ciência sem educação científica. Fundamental também para que o património científico seja transmitido intergeracionalmente. Em terceiro lugar, a terceira dimensão que nos traz aqui hoje é justamente esta ideia de que a comunicação também tem esta dimensão de transversalidade entre ciência e sociedade. E isso por múltiplos motivos e que se prendem não apenas com o prestar contas de financiamento público recebido, hoje de manhã aqui já falámos sobre isso, questões que se prendem com a cidadania, melhorar, digamos, as capacidades interrogativas e de conhecimento dos públicos e, no nosso caso concreto, no ICS e nas ciências sociais, tem a ver não apenas com a preocupação de recrutamento de vocações para a área das ciências sociais, fazer divulgação científica justamente junto dos públicos mais novos, mas também mostrar a utilidade do conhecimento científico em ciências sociais, que mais não é do que aquele que, no fundo, está contido em todas as ciências, que é a utilidade do saber colocar outras questões através de outras formas de interrogar aquilo que nos rodeia. No nosso caso, a sociedade e os públicos. No ICS temos, sobretudo, dado ênfase a 2 tipos de públicos, particularmente jovens estudantes do ensino secundário, mas também não temos esquecido o público adulto. Quais as modalidades? Já vamos, ao longo desta comunicação, explorar um pouco mais. Falo sobretudo nos chamados observatórios do ICS, de que irei falar mais especificamente do Observatório Permanente de Escolas, que foi um observatório que esteve em curso no ICS durante estes anos, está agora contido no Observatório Permanente da Juventude, e que visava, de uma forma sistemática, promover ações de divulgação científica, sobretudo com escolas do ensino secundário públicas. Estabelecemos alguns protocolos de disseminação científica com várias escolas públicas do norte a sul do país e os objetivos tinham a ver com aqueles objetivos que, no fundo, estão na base do trabalho que todos vocês certamente elaboram com os públicos mais jovens. Esta fotografia, no fundo, representa um grupo de estudantes que fizeram escolas de verão, que é uma atividade que fazemos regularmente todos os anos. Escolas de verão com jovens do ensino secundário da área das ciências sociais, das humanidades e da economia. Atividade essa que envolve uma semana intensiva de trabalho científico em grupo, em pequenos grupos, com um investigador que serve de seu tutor ao longo de todo o dia, durante os 5 dias da semana.
E, portanto, durante esses 5 dias, os jovens são instados a desenvolver uma pequena pesquisa científica que depois apresentam no último dia à tarde, num cenário que encena um pouco os contextos de apresentação de comunicação de ciência aos pares, portanto, num cenário de congresso, digamos assim, a toda a comunidade educativa do ICS, de investigadores do ICS. Desenvolvemos também um concurso área de projeto, que foi uma área disciplinar que esteve em vigor no ensino secundário até há pouco tempo, até 2011, 2012, e que punha a ênfase muito grande nas metodologias de participação, metodologias de projeto, e muitos professores destas escolas de parceria, sobretudo da área da filosofia, da história, etc., tinham algumas dificuldades em desenvolver este tipo de metodologias que envolviam trabalho de campo, etc. E, portanto, nós auxiliámos de várias formas os professores e os alunos na elaboração destes trabalhos. Antes dos cientistas da MIT irem às escolas, ou antes do programa de cientistas nas escolas, nós próprios já desenvolvíamos debates com jovens investigadores e alunos do ensino secundário nas escolas, com base em temas que lhes fossem interessantes, sobre o corpo, sobre as tribos juvenis e as músicas, etc. E também com o objetivo de angariarmos públicos para as ciências sociais, aos jovens do 9º ano que estavam a terminar, a concluir os seus cursos, desenvolvíamos anualmente uma sessão chamada Profissões e Vocações das Ciências Sociais, em que, com um painel de cientistas e de investigadores nas várias áreas das ciências sociais, no fundo debatíamos com os jovens aquilo que podem ser saídas profissionais, aquilo que faz um cientista em ciência política, por exemplo, etc. E também temos colaborado com a Ciência Viva em várias ações. Para além da atividade do Observatório Permanente de Escolas, que foi muito importante e bastante consolidada e estruturada, para além disso, nós também temos desenvolvido outro tipo de atividades que são mais pontuais ou mais específicas a certos grupos de trabalho. Neste caso, uma das nossas outras iniciativas de divulgação científica a um público alargado chama-se Ecoline, é uma plataforma na internet financiada pelo programa Pós-Conhecimento, numa parceria ainda na altura com o ISCTE, quando o Observa existia em colaboração com o ISCTE, e o objetivo era fornecer a informação sobre o ambiente, contribuir para a comunicação ambiental e promover a cidadania ambiental. Eu tenho aqui um estilo, isto ainda hoje está ativo, ainda hoje é alimentado, tem uma base de dados de notícias, de 100 anos de notícias sobre o ambiente em Portugal, tem todos os inquéritos que foram feitos no âmbito do Observa, mas também por outras fontes, tem dossiês temáticos sobre aqueles temas todos que estão ali do lado esquerdo. Portanto, ainda hoje é uma plataforma com conteúdos sobre ambiente que é muito solicitada pelas escolas, sobretudo pelas escolas. Temos também uma base de dados de imagens, cronologia de eventos ambientais em Portugal. Isto porque há uma linha bastante forte de investigação no ICS de Sociologia do Ambiente. Nós também temos tentado dar resposta a atividades pontuais. Isto, por exemplo, foi o Euroskills em 2010, que era um campeonato de profissões técnicas, mas que teve uma área dinamizada pelo Ciência Viva, em que os laboratórios associados foram convidados a encontrar uma atividade estimulante para jovens, assim, por altura do 9º ano. Claro que para as ciências naturais é muito mais fácil, basta ali um microscópio, um bico de Bunsen e aquilo torna-se muito mais apelativo. O desafio para nós foi encontrar uma atividade que fosse interativa e interessante. Fizemos quizzes sobre as nossas várias áreas disciplinares, a sociologia, a antropologia, e acho que mesmo assim resultou, apesar de não termos assim material normalmente tão vistoso como as outras ciências, conseguimos mesmo assim levar o público ao nosso quiosque e pô-lo a fazer os quizzes. Também colaboramos noutras atividades pontuais, à medida que surgem estas oportunidades. O ano passado, na Energy Night, que é uma sessão de divulgação sobre projetos de investigação em curso sobre energia, também trouxemos os 2 posters até, de 2 projetos que estavam a correr e que estão ainda a correr nesta altura. Portanto, nós temos realmente procurado dar resposta a este tipo de solicitações pontuais. Por outro lado, em termos de maior estruturação das atividades de divulgação científica no ICS, hoje em dia elas centram-se à volta dos nossos 5 observatórios.
Estes observatórios são dinamizados pelos próprios investigadores do ICS, nós não temos um gabinete de comunicação, por exemplo, portanto, todas estas atividades de outreach para com o público são muitas vezes promovidas, desenvolvidas, concebidas e concretizadas pelos investigadores e pelos bolseiros de investigação que com eles colaboram. Estes 5 observatórios, um é o do Observa, do Ambiente, que é o que tem talvez uma das histórias mais antigas, juntamente com o Observatório Permanente da Juventude. Começaram como estruturas que foram financiadas pelo governo português, pelo Ministério do Ambiente ou pela Secretaria de Estado da Juventude. Hoje em dia são muito mais autónomas e autossustentadas. Desenvolvem, sobretudo, não projetos de investigação convencional, porque para isso temos todo o resto da estrutura do ICS, mas sim atividades de outreach, de divulgação de dados ao público. Fazemos, claro, as costumeiras palestras, mas também temos alguns outros instrumentos mais inovadores. No caso do Observa, continua a ser o Ecoline, mas, por exemplo, o Barómetro da Qualidade da Democracia, por altura das eleições, normalmente oferece um suporte de uma espécie de sondagem online em que as pessoas podem, respondendo a uma bateria de questões, identificar qual é o seu posicionamento político, com qual do partido é que se mais identificam e assim confirmar ou infirmar aquela sua própria percepção de qual é a sua tendência de voto. Estamos com 13 minutos. É este o último slide. Pronto, mais informação sobre os observatórios, está tudo online, nós todos temos páginas, portanto, se quem estiver interessado, deixo-vos com os desafios para o futuro.